Seguimos então com liberdade de opinião. Vamos agora ouvir a advogada Gisele Soares, chegando com os tais 2 minutos de atraso, mas a culpa é minha, viu, Gisele? Espero que a gente permaneça aqui na maior amizade, mesmo diante do meu atraso. Imagina, Elisa, sem problema nenhum. Eu falo um pouco mais rápido e a gente compensa esse tempo. Vamos então para o primeiro assunto aqui, que diz respeito a uma fusão importantíssima, hein? A fusão do DEM e do PSL foi confirmada e já está mexendo com o cenário político brasileiro. O ex-presidente Lula foi a Brasília fazer articulações. Enquanto isso, o Centrão considera que Bolsonaro, que cada vez mais se aproxima do Progressistas, funcionaria bem como um puxador de votos para a Câmara. O novo partido, chamado de União Brasil, quer lançar um candidato próprio. Jair Bolsonaro reagiu. Vamos ver. O PSL e o DEM, criando esse união, certamente nós queremos o protagonismo de uma candidatura viável para a presidência da República. Se quiser deixar fazer campanha na última semana, não vai chegar. A campanha se faz ao longo de muito tempo e depois ao longo dos 4 anos de mandato. Vamos lá então ouvir a opinião de Gisele Soares. Queremos saber como você avalia essa fusão partidária e de que maneira essa fusão pode, de fato, estremecer o cenário político brasileiro, Gisele. A fusão é a criação de um superpartido e não há a menor dúvida de que a intenção é realmente ter bastante sucesso nas próximas eleições, já que já terão bastante sucesso na recepção de fundos para financiamento da campanha. O presidente fez ali uma ressalva muito importante, muito interessante, o Molica lembrou bem. A campanha do presidente Jair Bolsonaro foi muito utilização de redes sociais. Então, o presidente fez um uso bastante perspicaz e por longo tempo das redes sociais, o que se mostrou bastante bem sucedido. Então, embora haja essas fusões, e é importante que haja as fusões ou que haja a eliminação desses partidos menores com a sua incorporação em outros grandes partidos, porque realmente mais de 30 partidos é absolutamente inviável para a política brasileira. Mas, mais importante do que tudo, Elisa, e o que nenhum político fala, é na preocupação com as pessoas. Veja que há preocupação de articulações políticas, de fundo partidário, de lançamos ou não uma candidatura, teremos ou não este ou aquele candidato, como é que vamos compor a nossa chapa, mas ninguém preocupado com as pessoas, ninguém falando em quais serão as nossas bandeiras, o que é que nós vamos priorizar, no que iremos focar, como será o nosso combate à pandemia ou como será a nossa recuperação da economia, quais serão os novos programas. Então, há sempre um olhar muito para dentro dos próprios interesses dos partidos e nunca um olhar para as pessoas. Eu, como cidadã, eu, como eleitora, sinto muita falta de propostas verdadeiras, de que estes partidos, independentemente de todas estas articulações, de que esses partidos comecem a mostrar para as pessoas, mostrar para nós, o povo que vamos votar, quais são as suas bandeiras, quais são as suas propostas, qual é a ideia desses novos partidos, superpartidos, fusões, incorporações, o que é que eles irão propor de novo Brasil, ou o que é que eles irão manter, que segue bem, que seguirá bem, que já vai bem hoje em dia nessa gestão do governo federal. É isso que nós precisamos entender. Por enquanto, quem mostra resultados, quem mostra ações, sejam boas ou ruins, aprováveis ou reprováveis, é realmente o presidente Jair Bolsonaro. A oposição segue simplesmente fazendo articulações, atendendo a interesses institucionais, sem olhar para as pessoas. Gisele, quais seriam os principais nomes que podem surgir em uma candidatura própria? E se teria alguma força para poder trazer ali uma força de centro-direita? União Brasil seria uma nova terceira via, afinal?
Os nomes hoje em dia são muitos, não é, Elisa? Eu concordo com o Olica, ainda há muita especulação, poucas certezas. Já existem alguns nomes que provavelmente estarão como presidenciáveis no ano que vem, sem dúvida nenhuma. O PSDB já tem ali uma rusga, já tem uma disputa interna entre o governador João Dória e também Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. Eles que estão se articulando. Tasso Gereissati, inclusive, já recuou, não será presidenciável, apoiou Eduardo Leite. Mas as articulações começaram agora, é bastante difícil entender como será daqui para frente. No União Brasil será mais difícil ainda, isso porque eles vão ter que primeiro acomodar todos esses interesses, todas essas ideologias diversas. Haverá uma parte que inclusive deixará esse partido, esse novo partido, seguirá para outras legendas, mas há nomes clássicos que sim, já estão aí também candidatos como presidenciáveis. É o caso de Ciro Gomes, também o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já vem acenando com mais força de que também tem essa intenção, mas certamente surgirão outros nomes. Nós ainda estamos em outubro, precisamos que os políticos se preocupem com as eleições, porque isso é infelizmente inevitável, mas eles precisam também dedicar boa parte do seu tempo a seguir com as legislaturas, a seguir cuidando do país, aqueles que estão ocupando cargos, que usem o nosso dinheiro público em prol dos nossos interesses e não dos interesses partidários para a eleição de 2022. Vamos então para o próximo assunto, 8h53. Seguimos ao vivo para todo o Brasil. A Câmara dos Deputados aprovou a convocação do ministro da Economia, Paulo Guedes, para explicar as suas contas offshore nas Ilhas Virgens. Vai ter de explicar para os deputados. Com isso, Guedes é obrigado a comparecer em sessão do plenário da Câmara. O não comparecimento configura um crime de responsabilidade. A data ainda não foi definida pela mesa diretora da Casa, mas deve ocorrer em breve. Gisele, o que a gente quer ouvir de você, da sua opinião, é como você avalia essa convocação do ministro da Economia para que compareça sim ou sim, não é? Como a gente pôde ver, para dar explicações para os parlamentares. Elisa, eu vou aproveitar e seguir com a minha crítica. Onde há uma possibilidade de crise, sempre há políticos que veem oportunidades. Essa convocação é muito mais uma convocação política que tem como objetivo desgastar o ministro Paulo Guedes do que efetivamente uma convocação que irá trazer grandes esclarecimentos. O que é preciso tomar bastante cuidado é o seguinte: não houve uma informação surpresa de que o ministro tem investimentos no exterior. Não. O ministro tem um histórico de investidor, o ministro tem, inclusive, um brilhante histórico no mercado e, por isso, essa é uma das razões para ter sido escolhido ministro da Economia. Ele declarou todos esses investimentos, porque certamente essa offshore não é o seu único investimento, nem sei quanto deste montante representa em todo o patrimônio do ministro. Ele fez isso como todos os outros membros da alta cúpula da administração federal, estadual e também municipal, que é obrigada a prestar esses esclarecimentos, a apresentar as suas contas, o seu patrimônio, justamente porque nós temos uma lei que regula o conflito de interesses. Então, o ministro fez essas declarações, isso já era do conhecimento do Comitê de Ética, essas contas foram analisadas, esse patrimônio, tudo isso foi aprovado e o ministro, então, foi empossado. Agora ele virá à Câmara simplesmente para trazer mais explicações do que aconteceu ou se ele praticou algum ato de gestão direta que tenha um nexo de causalidade com alguma decisão que tomou à frente da pasta do Ministério da Economia. Do ponto de vista jurídico, a comprovação desse nexo tão evidente de causalidade não é fácil. É preciso uma série de documentos, uma série de esclarecimentos, o que certamente o ministro irá trazer, mas é inevitável que ele sofrerá sim um desgaste político.
com certeza o ministro Paulo Guedes trará as explicações serão as mesmas que já foram apresentadas antes, com complementação, com mais documentos, e não há nenhuma dúvida de que um ministro com o histórico do ministro Paulo Guedes não iria ocupar o cargo de ministro para então possivelmente influenciar na alta do dólar para ter algum ganho da sua empresa no exterior. De todo modo, ele terá que responder a todos esses questionamentos para que então fique esclarecida essa situação e que esse assunto seja deixado de lado. É preciso que o ministro da Economia se concentre na economia do Brasil, na retomada da economia, agora que, ao que tudo indica, estamos saindo dessa fase pior de pandemia e precisamos urgentemente retomar nossa economia no Brasil. Vamos ao próximo assunto, então. O presidente Jair Bolsonaro quer depor presencialmente no caso que apura uma suposta interferência do chefe do Executivo na Polícia Federal. A informação já foi dada ao Supremo Tribunal Federal. O depoimento de Bolsonaro é considerado uma das últimas etapas para a conclusão daquele inquérito que foi aberto em maio do ano passado, depois que o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, afirmou, ao deixar o governo, que o presidente da República tentou interferir em investigações da Polícia Federal. Bolsonaro nega as acusações. Gisele, como você avalia, então, essa forma do depoimento do presidente da República, que agora se posicionou dizendo que quer ir presencialmente? Os depoimentos, como regra geral processual, Elisa, devem ser orais e pessoais. Por isso, a minha crítica àquele depoimento da advogada na CPI, que fez um depoimento em nome e por conta dos seus clientes. Há, no entanto, exceções. Uma das exceções é a possibilidade de, a depender do cargo público ocupado e por deferência ao cargo, então, que esse depoimento seja apresentado por escrito. Esse inquérito ele foi instaurado para investigar uma possível tentativa de interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. Houve, inclusive, no bojo das investigações desse inquérito, a publicação da reunião em que teria acontecido essa declaração do presidente ao ex-ministro Sérgio Moro. Como bem lembrou o Molica, a declaração na íntegra não dá a entender que haja uma interferência direta ou uma tentativa de interferência direta do presidente da República. Há, sim, muitas interpretações, e as interpretações, como sempre, são subjetivas. Elas, então, são sempre múltiplas. Então, há quem veja naquele vídeo que, sim, há uma confissão de interferência, porém, há outras pessoas que veem naquele vídeo uma reunião ministerial com a presença de todos os ministros. Houve ali momentos em que o presidente deu broncas gerais em todos os ministros, inclusive no ex-ministro Sérgio Moro. Outra consequência deste inquérito foi, justamente pelo próprio ministro Alexandre de Moraes, a suspensão da nomeação do diretor da Polícia Federal. Na época, o Alexandre Ramagem, que era diretor da ABIN e seria, então, foi a pessoa indicada. Houve publicação no Diário Oficial. Depois, o ministro Alexandre de Moraes, em decisão monocrática, suspendeu essa nomeação. O presidente Jair Bolsonaro decidiu, então, retirar a nomeação. Alexandre Ramagem voltou para a diretoria da ABIN e o presidente, então, no uso da sua prerrogativa, porque o presidente tem esta prerrogativa de nomear o diretor da Polícia Federal, então não se trata de influência, sim de prerrogativa. Ele, então, fez uma outra indicação. Mas esse é um inquérito que tem muitos desdobramentos. É preciso que este inquérito prossiga e que ele seja concluído. As investigações precisam andar e serem concluídas, Elisa, porque também muitas investigações em curso, sempre suscitando a todo momento essas inseguranças, essas incertezas, essas convocações, isso atrapalha o foco principal e o objetivo principal destes servidores que estão ocupando esses cargos, que é justamente desempenhar a sua função final. Então, é preciso que aguardemos que, então, o presidente traga os seus esclarecimentos, já que o depoimento do ex-ministro Sérgio Moro já foi colhido, para que, então, haja um relatório e uma conclusão desse inquérito. Gisele Soares, chegamos ao fim, então, do nosso tempo. Obrigada, viu, por mais um dia, mas amanhã, sexta-feira, estaremos aqui novamente. Com certeza, Elisa. Um bom dia.
Reitero sempre para você que nos acompanha que as opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.